Arquétipo do arcano: o enforcado e a letra Lamed. O enforcado igual à severidade da soberania harmônica pelas vias do equilíbrio. Marte atuando através de Libra sob o Sol. Jebura, a sefira emocional que trata dos reajustes, da atuação dinâmica da justiça na correção dos erros, atuando através de Libra sobre Taiferet, o centro produtor de consciência, vontade executiva a nível prático, harmonia, Ri. Do mundo de Bria atuando através de Libra sobre o Vo, do mundo de Bria, água da água. Atuando através de Libra sobre o ar da água. O 22º caminho é a inteligência fiel, porque nela estão depositadas as virtudes espirituais que se acrescentaram até que afluem para os que habitam debaixo da sua sombra. Neste caminho nos deparamos com as virtudes espirituais acumuladas em Taiferet e provenientes de Keter, Roshima, Binah e Chesed, assim como a quintessência das experiências materiais provindas das Sefirot inferiores, também convertidas em virtudes e agora colocadas à disposição de Jebura, que as utilizará em seus trabalhos de correção dos erros. A descrição deixa transparecer que as virtudes espirituais de Taiferet não estão sendo absorvidas corretamente por Jebura, sendo necessário um acréscimo, de modo que as virtudes se acumulam até que fluem para os que habitam debaixo da sua sombra, que se refere à coluna da esquerda, Boaz, pois a da direita é branca Jaquim. Este curso, a fruição, refere-se à fidelidade responsável por este caminho, de modo que a luz espera fielmente as trevas para iluminá-la, para que possa ser compreendida e incorporada ao trabalho humano. Se as virtudes espirituais não se acumulassem, se dispersariam por outros caminhos e não seriam compreendidos à luz pelas sombras trevas, de modo que a luz resplandecera sobre as trevas, mas estas não a reconheceriam. A nível humano, este caminho nos induz a pôr nossas virtudes espirituais a serviço de nosso trabalho, estudo, atividades, etc., de modo que nossa espiritualidade não siga por um caminho e nosso esforço físico ou intelectual vá por outro, ou seja, nosso trabalho profissional deve ser um canal condutor de nossa consciência e devemos de nos abster de tudo aquilo que nos impossibilita de projetar a luz. Esse caminho está associado aos ajustes kármicos, assim como o 19, Chesed, Jebura, mas aqui são dados os primeiros passos onde Jebura pretende o resgate, a correção dos erros e, sob o império da balança, Libra, que pende o fiel na ponta da espada entre os dois pratos, o do mérito e o do demérito, que demonstram que nada escapa do livro individual da vida e que cada um deverá compensar, em seu devido tempo, nas condições adequadas, o que acumulou de negativo, mas na outra ponta está Taiferet, um milagreiro que cura as penas da alma pelo sacrifício da causa, e diz: teus pecados estão perdoados. Do mesmo modo que nas leis físicas, a lei de causa e consequência, segue nos mundos espirituais, eis que ao liquidar as causas originais da doença, já não se encontra razões para suas existências, eis que liquidando a causa cessa o efeito, a modificação de um estado interno corresponde à alteração de um efeito externo, isto segue o preceito de Hermes que afirma, o que está em cima e como o que está embaixo e vice-versa. Contudo, há determinados tipos de karma que não podem ser modificados, são os chamados karma duros, a exemplo da cegueira, o amputado que já vem com uma enorme carga energética negativa de outras existências, atos e fatos praticados e que não há o que fazer, a natureza cobra tudo o que fazemos. Os karmas que estão em execução também não podem mais ser negociados, pois já estão sendo materializados. A Sefirot de Jebura, quinto caminho, a relação dos karmas existentes. Uma outra maneira de alterar o karma consiste em adicionar um elemento novo ao montante energético. É sabido cabalisticamente que dar início a alguma coisa, por ser uma energia kederiana, que ainda não passou por Binah, portanto não sujeito ao karma, altera a situação vigente. Um exemplo prático refere-se a um casal que está para se separar e então a mulher percebe que está grávida, assim, a criança, novo ser, força kederiana, salva o casamento. Temos aqui ainda a força de Taiferet, já que o sacrifício em prol a criança atua na unidade familiar e altera o sistema de forças anterior. Esta nova energia pode ser utilizada
para modificar o destino e, ou seus aspectos desagradáveis, realizar outras ações que anulem as consequências das primeiras. No sentido ascendente, Taiferet pede a redenção e a assimilação dos erros pelo sacrifício, ao passo que no 19º caminho nos deparamos com a polarização justiça e misericórdia administradas por Leão e sua moralidade, embora também com resquícios do sacrifício de Taiferet. É por este caminho 19 que ocorre a confrontação kármica, mas é no caminho 22 que é dado o primeiro passo. Aqui também é o ponto onde podemos nos deparar com o karma vindo de outras existências a fim de podermos equilibrar estas energias. Alguns utilizam-se inclusive de hipnose, regressão, etc. Contudo, passamos por muitas existências e épocas negras de modo que somente uns poucos estão em condições deste enfrentamento psíquico. Mas o que vem a ser o sacrifício proposto por Taiferet? Cumpre aqui esclarecer que o caminho espiritual assenta-se sobre 3 degraus, a saber: 1. Morrer, que se refere à renúncia à morte psicológica dos defeitos, agregados psíquicos inumanos, negar a si mesmo é erradicar a causa. 2. Nascer, tomar a tua cruz, que trata-se de levantar a serpente da Kundalini, a magia sexual, falo e útero unidos formam uma cruz, e, por último 3. Sacrifício pela humanidade, o caminho do Cristo, siga-me, que se refere aos atos que ultrapassam ao indivíduo e, principalmente, levar a libertação pelas vias do conhecimento da verdade. E neste sentido que está escrito. Mateus 4:24 da tarde. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Libra nos deixa a mensagem do equilíbrio, de que podemos pagar nossos karmas pelas obras ou pela dor. Letra Lamed. Lamed é a 12ª letra. Força é uma letra simples. Na tabela das letras hebraicas, o Lamed 30 se situa à esquerda de Gimel 3, que representava a exteriorização de Aleph 1, realizando as funções próprias de Binai. Do mesmo modo, Lamed atua em relação a YOD neste segundo ciclo da árvore, de 10 a 18, assim, se encontrará também sob a regência de Binah neste novo ciclo de criações. Será, portanto, o segundo, Ri, de Gimel, onde é, Vou, ou seja, o resultado prático da ação divina expressa através de Gimel que impulsionara o indivíduo a propor uma obra na terra como reflexo de uma obra no céu. A letra força Lamed expressa hieroglificamente um braço estendido e, mais que isto, qualquer coisa que se estenda, que tenha um movimento expansivo ou se desdobre para o alto como um braço no sentido de ocupação ou posse. Utiliza-se também a ação do pássaro. Como se trate de uma força ligada à Libra, o que está no alto é a expansão divina mediante a lei, de modo que esta é revelada juntamente com a ideia de castigo a todo aquele que a viole. Imagem do arcano. Um homem seminu, apenas com um pedaço de pano, se acha suspenso em uma forca onde em cada um dos lados encontram-se 6 ramas cortadas, símbolo dos 12 signos do zodíaco, os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, as 12 faculdades, etc., onde as laterais e o dormente formam a letra tal, daí um de seus nomes, o enforcado. Este se acha amarrado pelos braços às costas formando um triângulo invertido. A perna direita está cruzada com a esquerda, resultando em uma cruz. O fato de estar entre os signos do zodíaco pressupõe que o enforcado é o Sol. Esta posição entre duas colunas nos lembra o arcano 6, a indecisão. Contudo, enquanto no arcano citado a decisão é material, aqui no arcano 12 se faz algo espiritual, de modo que o porvir decisório é algo que o levará para o alto, daí o outro nome desta carta, o apostolado. É interessante notar que este arcano representa o ponto de equilíbrio entre os arcanos 9, a sabedoria, e o arcano 15, a fatalidade, ao passo que estes representam, sob o ponto de vista espiritual, ainda as duas mulheres do arcano 6, sendo o arcano 9 a mulher virtuosa e o 15 a rameira. Assim, este arcano nos remete à disciplina e submissão às leis que deve ter o iniciado para trilhar o caminho espiritual. Afirma-se que este arcano traz muitos sacrifícios, sofrimentos, muitas lutas.
significa não se identificar com os prazeres, desejos, emoções, dramas e cenas da vida, etc., mas manter-se vigilante. No tarô egípcio evidenciamos nas águas da vida uma representação que equivale à estrela de 6 pontas que comanda os 12 signos. O triângulo invertido, bem como a cruz ao cruzar as pernas, representa o domínio da matéria ou do sexo sobre a razão. O triângulo precisa ser invertido para ficar com a ponta para cima, de modo que o homem, cruz embaixo, sexo, se ligue ao espírito, triângulo em cima, nossa trindade imortal, ou seja, o trabalho do apostolado consiste em fazer subirem as energias, combinar a ânsia sexual com o entusiasmo espiritual. O objetivo é adquirir a alma, conseguir o ligamento da cruz com o triângulo da maneira correta. Os 12 pontos referem-se ainda às 12 faculdades que tem o ser humano, os 5 sentidos, mas às 7 virtudes dos 7 chakras, também conhecidos como as 7 igrejas do Apocalipse. Primeira igreja de Éfeso, chakra base da espinha dorsal, 4 pétalas, letra musical Dó. Segunda igreja de Esmirna, chakra altura da próstata, 6 pétalas, letra musical Ré. Terceira igreja de Pérgamo, chakra altura do plexo solar, 10 pétalas, letra musical Mi. Quarta igreja de Tiatira, chakra do coração, 12 pétalas, letra musical Fá. Quinta igreja de Sardes, chakra laríngeo, o verbo que cria, 16 pétalas, letra musical Sol. Sexta igreja da Filadélfia, chakra frontal, 2 pétalas, letra musical Lá. Sétima igreja de Laodiceia, chakra da coroa, 1000 pétalas, letra musical Si. Os chakras, estes centros psíquicos descritos na literatura yogi, não se situam dentro dos órgãos aos quais eles são associados, mas sim no envoltório áurico, algo como um ovo de luz, nos pontos que lhes correspondem aproximadamente. Na árvore da vida, entendemos que os chakras se localizam ou relacionam-se nas seguintes posições: Malkuth, nos pés, ânus, base da espinha dorsal, o Lótus Muladhara ou Igreja de Éfeso, pois representa, por representar, o resultado final do processo vital, sua concretização final na forma, as influências desintegradoras da morte para que a sua substância possa ser novamente utilizada, o significado espiritual do processo de excreção, putrefação à decomposição. Yeshod, na base dos órgãos geradores, o chakra Svadhisthana, o lótus de 6 pétalas, igreja de Esmirna, Hod Netzach, no plexo solar, o chakra Manipura, lótus de 10 pétalas, igreja de Pérgamo, nos confere as sensações do mundo mágico, inclusive o toque, é o cérebro das emoções, e quando é desenvolvido conseguimos a telepatia. Taiferet, no coração, o chakra Anahata, lótus de 12 pétalas, igreja de Tiatira. Favorece as viagens astrais e no 4 coordenada. Chebura e Chesed, localizado na laringe, chakra Vishuddha, lótus de 16 pétalas, igreja de Sardes, nos confere a clareaudiência. Binah e Hiroshima, localizado entre as sobrancelhas, e o chakra Ajna, igreja da Filadélfia, lótus de 2 pétalas e segundo alguns cabalistas tem relação com Dafi, Keder, localizado acima da cabeça, é o chakra Sahasrara, de 1000 pétalas, corresponde à igreja de Laodiceia, corresponde à glândula pineal, refere-se ao centro da polividência, o centro da intuição, é o olho do diamante. Lamed relaciona-se com a Sefira Binah em seu segundo ciclo, assim, podemos constatar uma presença de Binah em Lamed por ser a terceira letra do segundo ciclo que vai de 10 a 18. Deste modo a inteligência se expressa pelas vias da interiorização, da transformação, do amadurecimento do segundo ciclo para posteriormente firmar a sua cristalização e mudar a ordem das coisas. Axioma transcendente: ainda que o sol te fatigue de dia e a lua te entristeça de noite, não leve os teus pés ao precipício, nem adormeças quando estejas em guarda. Trabalho com a Kundalini. Trata-se da primeira manifestação da matéria no intuito de transformá-la por meio da alquimia. Deve-se, portanto, guardar uma moral disposta ao sacrifício, destruir como fogo a natureza fixa, semen para volatilizá-la, transformá-la em espírito.
Na lâmina 12 está representado pelo enforcado, o pendurado, o apostolado, etc., transmitindo a ideia de sacrifício ou de punição e significa a decisão de seguir o caminho espiritual aceitando suas consequências como um apóstolo. De outro lado, a cruz sobre o triângulo invertido sugere a entrada de cabeça na matéria, assim, deverá trabalhar para inverter o triângulo e seguir o caminho que leva para o alto. O que também constitui o apostolado. Sob o ponto de vista sefirótico, representa a aventura de Binah em seu segundo ciclo, o começo da criação humana, de seu universo material e, ao mesmo tempo em que realiza seu sacrifício, é amparado pela sabedoria e doçura de Hiroshima. Palavras-chave que definem o arquétipo: abertura espiritual com renúncias, apostolado, pressentimentos que afligem, falta de clareza, nova visão do mundo, amadurecimento, filantropia, entrega a uma causa, sacrifício pessoal, mão na massa, abandono de algumas coisas, renúncias, sacrifício e autossacrifício, dedicação, abandono e submissão às leis.